com 12 anos de idade, acho que é Bento IX. Foi eleito com 9 anos de idade, aos 18 ele se apaixonou, então renunciou ao papado e se casou. Depois se arrependeu de ter casado, mandou embora a mulher, voltou a ser papa. Aí se apaixonou por outra, renunciou ao papado, voltou a amaziar-se com outra. Aí se arrependeu de novo, voltou para o papado. Depois queria se apaixonar de novo, então fecharam ele no convento e acabou. Mas é estranhíssimo uma pessoa que revela dogma, que defende dogmas ou institui, não age conforme. Por quê? O Papa não é santo. O Papa é infalível quando ensina. Certo? Você me faz um favor, então cuidado com uma coisa. Você veja, por exemplo, quando Cristo nomeou São Pedro Papa, certo? Ele perguntou: que dizem os homens que é o Filho do Homem? E os apóstolos, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que é João Batista que voltou. Ele perguntou: vós quem dizer que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E nenhum deles sabia quem ele era. Estava 3 anos com ele e não tinha percebido. Está claro? Não? Era gente muito grosseira. Depois ficaram grandes santos. O senhor pode dizer então que no Antigo Testamento Deus aplicava mais a justiça? Não, de jeito nenhum. O Deus do Antigo Testamento e do Novo são o mesmo, com a mesma justiça e a mesma misericórdia. Mas é assim, quer dizer, a pessoa não existiria justiça. Não, essa justiça tem misericórdia, aquela misericórdia tem justiça. Não existe essa diferença. Mas ele mostrava mais a faceta da justiça? Não. A mesma coisa. As palavras mais suaves que tem no Antigo Testamento, de misericórdia, de bondade, é no Antigo Testamento. Então, Deus disse para o profeta, eu acho que é Amós: como posso te esquecer, Efraim? Como posso te esquecer, Judá? Eu sou o teu Deus que toma pela mão. Sabe? Quer dizer, um Deus que não podia esquecer o pecador, que toma o pecador pela mão. Claro. Então isso tem uma bondade, uma suavidade extraordinária. Muita gente pensa assim, a cura das leis, mulher que mataram mulher que... Pois é. Mas isso não é por causa que Deus era cruel. É que quando o povo é muito selvagem, e os judeus eram selvagens, só podiam compreender como foram coisas duras. Eu estava falando do pecado de Pedro. Então, nós só perguntamos para os apóstolos quem vós dizes que eu sou. E eles não sabiam responder. Aí se levantou Simão e disse: tu és o Cristo de Deus vivo. E nosso Senhor então disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que revelaram isso, nem sua inteligência, nem a sua raça, o seu patriotismo, mas Deus que está no céu. Por isso eu digo: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, etc. Logo depois, São Pedro dá mau conselho a Cristo. Cristo disse que vai ser morto em Jerusalém. E Pedro disse: então vamos embora de Jerusalém. E nosso Senhor falou para ele: retira de mim, Satanás. Tinha acabado de dizer que as portas do inferno prevaleciam. E aí chamou ele de Satanás. Então, por quê? Ele é infalível como Pedro. Era Satanás como Simão. Está entendendo? Por isso que Cristo vai permitir que Simão renegue ele 3 vezes. Para mostrar que o Papa, embora seja infalível quando ensina como Pedro, pode ser traidor, negador de Cristo, e o verdadeiro Satanás quando fala como Simão, quando fala com o homem. Então, em todo Papa tem o vigário de Cristo, que é infalível, e tem o homem que pode ser pecador. Está claro ou não? Então, infalível quando é vigário, fala como o vigário de Cristo. Pecador como homem. Dura-se conscientemente esse... Ele faz, quando ele comete pecado, é conscientemente. Então, conscientemente esse Papa começa a agir assim, hoje eu não estou de Papa. Não é assim, filho. Não é que não está de Papa. Ele, para agir como Papa, tem que declarar que ele, com o poder de Cristo, diz isso e aquilo. Ele é homem sempre. Não é que ele vira homem e vira Papa. Ele é homem e Papa. Mas ele age como vigário de Cristo quando ele declara que vai usar o poder de Cristo. Nós, como vigário de Cristo, dizemos tal coisa é assim. Agora, quando ele não fala isso, ele toma café e leite de manhã, tem digestão, azia, pode dizer um palavrão, pode matar alguém, pode comprar uma moça. É claro ou não? Mas, então, não é porque no Antigo Testamento o elemento justiça está mais presente. Porque, por exemplo, no Novo Testamento, justiça
está presente quando Cristo chicoteia os vendilhões no templo. Quando ele amaldiçoa os fariseus, Também. quando ele faz matar Ananias e Safira, quando ele permite que venha o anticristo. Quer dizer, justiça Deus sempre tem. Não foi tão fácil, parece. Mas Você pega, por exemplo, você pega o rei Davi. O rei Davi, ele foi adúltero com Betsabé e mandou matar Urias, marido dela, assassino. E Deus tratou ele com uma misericórdia enorme. Puniu, mas com uma misericórdia enorme. Mas é que tem alguma coisa no Antigo Testamento que tem a certa sensibilidade. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a misericórdia. Por quê? A criança, quando o menino seu, Tiago, tinha 4, 5 anos, que ainda não tinha inteligência nos eixos, você dava os berros com ele. Que quando ele fica adulto, você não berra mais. Óbvio. Eu não posso gritar com vocês como grito com uma criança. Está claro? Porque você já tem inteligência para compreender. Assim também Israel. Israel era como uma criança rebelde, como um selvagemzinho, como uma criança que não sabe o que faz, então mete o dedo nos olhos da irmãzinha e quer brincar de bolinha de gude com o olho da irmã. Então, mãe, tá certo? Porque a criança não sabe. A mãe tem que gritar, tem que bater. Quando é adulto, não precisa dizer, não arranca o olho da irmã. Não precisa gritar. É só dizer, não se arranca os olhos da irmã. Tá claro? Então, o que modificou a atitude de Deus não foi nem a justiça nem a misericórdia dele, mas a falta de compreensão de um povo nômade, quase selvagem, para nós que tivemos a educação de Cristo e formados na igreja e estamos adultos. Você compreendeu? Bom, o que meteu na nossa cabeça, por causa do romantismo, que toda justiça é sem misericórdia. E isso é uma mentira colossal. Mas é preciso compreender. Professor, a mesma coisa vale para os padres da igreja, coisas que eles falavam na época, por exemplo, que São Jerônimo falava que não se devia ouvir música com flauta de maneira alguma. Claro, por quê? Porque a flauta era usada, naquele tempo, a flauta e o tambor, para magia. A flauta e o tambor são perigosos, evidente que são perigosos. Eu tive uma aluna que gostava muito de flauta. Não é pecado gostar de flauta, hein? Pode tocar flauta à vontade. Só que a música é uma coisa perigosa. Porque essa coitadinha pegava a flauta e ficava lá com a flauta. Ela não falava mal de ninguém, né? Porque a boca estava ocupada. Se ela falasse mal de alguém, era melhor. Porque o fato dela ficar só soprando, ela não falava mais com ninguém. Isso levava ela para uma introversão, só pensando nela mesma. Hoje embutindo um egoísmo tremendo. É o que acontece, não só com a flauta, mas com, por exemplo, o videogame, com esses jogos de computador, ou mesmo com o computador, quando mergulha no computador e não existe mais o mundo. Está claro? Isso é né? Nem trabalhar. Então, certas coisas facilitam alguns erros da gente. Então, o computador é uma coisa necessária, mas como a flauta é boa, mas pode ser mal usada. Certo? Então, pode dar aula de flauta ao contrário. Mas tem que tomar cuidado. Para não ficar se autocontemplando. Certo? A música tem perigos, como todas as coisas. Como todas as coisas. Então, uma das coisas que atrapalha. Vamos ver um pouquinho mais a questão de misericórdia e justiça para te ajudar. O Senhor me fala que a virtude está no meio, viu? É verdade? Compreende isso, não? Isso. Uma vez, então, dizia um pai de um aluno para mim, me chamou na casa dele, o filho dele era meu aluno lá e se aproximou de mim da alguma forma. Então ele queria afastar o menino e dizia que eu era muito radical, muito exagerado. Que a gente tem que ficar no meio, porque a virtude está no meio. Ah, a virtude está no meio. Né? Será que isso é verdade? Você tem, por exemplo, uma loja. Certo? Você contrata uma pessoa para ficar na caixa. Você quer que ela seja radicalmente honesta? Como é que é? Porque a virtude da honestidade tem que ser radical
Ou tem que ver assim pela metade só? O fulano casou-se com uma moça, quer que ela seja radicalmente fiel, ou fiel, mas sem exagero. Como é que é? Você quer que seu filho seja um bom estudante. Então, mas bom estudante quer? Nada de exagero. Lá no meio, você está no meio. Nem 10, nem 0. 5, tá bom. Bom aluno que tira 10. O bem está no extremo. Você está dizendo? Então, você está no meio de quê? Essa frase não quer dizer nada na boca das pessoas. Porque elas não entendem que está no meio. Há certas virtudes que têm dois vícios contrários. Tá claro? Tem dois pecados contrários. Então são chamadas virtudes cardeais. Então quais são as virtudes cardeais? Então, deixa eu apagar isso aqui, senão. Não. Então, são a justiça, a temperança, a fortaleza e a prudência. São as 4 virtudes que cabem ao homem para tratar com os homens. Então, prudência tem 2 vícios. Então, por excesso e por falta. Vamos pegar, por exemplo, a fortaleza. Qual é o vício por falta de fortaleza? É a covardia. Que é a falta de coragem. Certo ou não? Qual é o vício contrário? A audácia. Um cretino que vai para a guerra sem tomar nenhum cuidado. Pensa que ele é o corajoso. Então, comigo assim, leva uma rajada na cara. Nem começa a guerra, já morreu. Porque é um audacioso, está entendendo ou não? O corajoso toma cuidado, mas não foge do perigo. A virtude da fortaleza manda tomar cuidado, não ser audacioso, mas não fugir do perigo. Tá certo? A prudência tem excesso de prudência, tá certo? O excesso de prudência leva a pessoa a ser de um medo, ter timorata demais. Então ela não faz nada. Ou então a falta de prudência, que é a imprudência. Tá certo ou não? Então, por exemplo, a Armínia de Tirpitz tinha feito uma esquadra para a Alemanha muito bonita. Então não deixava a esquadra sair do porto, podia enferrujar. Era tão cuidadoso com a marinha que não deixava combater. É um excesso de prudência, que morada. Agora, a imprudência é soltar os navios lá, sem tomar cuidado. Vamos enfrentar os ingleses. Isso é uma bobagem. Tá claro ou não? Tudo bem? A temperança, por excesso. Tá certo? Pois a temperança no comer. Excesso de cuidado no comer. Tá claro ou não? Então o fulano não come nada. Tá certo? Morre de fome. Morre de fome. Excesso de temperança. Tá claro? Falta de temperança. É a gula. Então come demais. Tá certo ou não? Tudo bem? Na questão do dinheiro, você tem o avarento, que é ter o excesso de economia. Tá certo? Convida ele para almoçar. Fala, vamos numa pastelaria. Você não restaurante. Está na pastelaria, entra na pastelaria. Foi dizer, me dá 10 pastéis. O avarento disse, você não vai comer? O avarento disse, não, eu já cheirei aqui os pastéis. O cheirinho é gratuito. Tá claro, não? Então, o avarento ou então o pródigo, joga o dinheiro fora. São 2 vícios. Aqui a virtude está no meio. A justiça também tem 2 efeitos. A falta de justiça é a injustiça. E a justiça por excesso é crueldade. Tá claro? Então o professor, que o aluno piscou, expulsa o aluno. Agora o outro, o aluno põe giz na cabeça dele e fica olhando. Você está entendendo? Então a justiça, ela tem equilíbrio. Ela tem que ser, porém, equilibrada entre as 2 coisas. A justiça sem misericórdia é crueldade. A misericórdia sem justiça é bobeira. Está claro? Ser perdoado por um Deus banana não tem valor nenhum, perdão. O que vale o perdão de Cristo para nós é porque ele é justíssimo, não deixa passar um ar sem corrigir.
Então, quando dá o perdão, esse perdão vale muito. Não sei se entendeu. Ser perdoado por um banana não tem valor nenhum. Então, a justiça só ela é boa com a bondade, com a misericórdia. A misericórdia só é boa com a justiça. Misericórdia sem justiça é cumplicidade. Por que nós chamamos cardeal? O nome dela é... Cardeal? Porque cardeal, quais são os pontos cardeais? Leste, oeste, norte, sul, leste e oeste. A cardeal quer dizer isso, olha, os pontos fundamentais. Então, os pontos fundamentais dessa porta são esses três. Isso aqui chama-se caminho. São os pontos cardeais da porta. Então, esse nome lá em carne vem cardeal. São os pontos principais. Os pontos principais da horizonte são norte, sul, leste e oeste. As virtudes principais do comportamento são justiça, temperança, fortaleza e prudência. As virtudes para Deus são três: fé, esperança e caridade. Compreendendo total 7. A fé tem dois vícios opostos? Olha aqui, Gil. A fé tem dois vícios opostos? Não. Só tem um: a falta de fé. Tá certo? A esperança só tem um vício oposto: o desespero. Não pode ter esperança demais em Deus. Tá certo? Amor a Deus não pode ter demais. Amor demais porque nosso amor é infinito, Deus é infinito. Então, o pecado contra Deus, fé, esperança e caridade, sempre é por falta, não por excesso. Mas para o homem não tem excesso e falta. Compreendeu? Por isso que as virtudes para os homens estão no meio. E as virtudes para Deus estão no extremo. Algumas virtudes para nós também estão no extremo. Então, a fidelidade, a honestidade também estão no extremo. Claro? Tudo bem? Vou poder voltar para o Marcial. E esses dois extremos, né, de justiça e crueldade, né, normalmente as pessoas agem de forma sentimental e emocional. Claro, isso que leva. Claro, porque o perdão, o romantismo, chama-se bobeira. Bonzinho e misericordioso é o bobo. E aquele é o meio, que seria o meio ali, é só quando você inteligência. Claro. Eu, quando era aluno do Colégio dos Maristas, eu era tremendo, né? Então os professores tinham medo de mim. Eu tinha uma raiva, eles tinham medo, né? Porque eles não tinham coragem de me punir. Eu lembro que eu era bebê ainda, e uma noite, eu estava fazendo uma manhã tremenda, eu lembro. E eu chorava pra burra e minha mãe não me batia, nem achava ruim. E eu ficava uma fé. Até hoje fico zangado quando alguém que me agradar. Detesto que me agrade. Então, como ela não me punia, eu lembro que eu ficava com uma raiva. Agora eu comprei a raiva. No colégio, então, porque tinha um irmão lá, o irmão Marista, irmão Brás, que era o veneno de Nossa Senhora, então uma coisa discreta. Eu falei assim, eu fazia o diabo na aula dele, mas o diabo, ele não me punia. Ficava com raiva dele, e quanto mais ele não me punia, mais eu fazia desordem. Tá claro? Quer dizer, a bobeira dele me atiçava a violar a lei. Porque assim, professor que tudo perdoa, é uma bagunça completa na aula. Você está entendendo? De repente, o professor que tudo perdoa vai fazer uma crueldade. Então ele quer punir a classe inteira. Ele não tem coragem de punir que é o aluno péssimo, ele pune a classe inteira, por covardia. Todo professor bobo dá castigo coletivo. Não tem coragem de enfrentar um líder da bagunça. Você está entendendo? Tá certo? Tudo bem? Posso continuar então? Bem, então, o Marcião opunha a justiça e a misericórdia. Não é verdade? Na Sagrada Escritura, no Antigo já dizia, no Antigo Testamento, Deus diz: a misericórdia e a justiça se encontraram, elas se beijaram na face. Está claro? Se você fizer a comparação, é como os arcos de uma catedral gótica: justiça e misericórdia. Então, as pedras da catedral são postas assim, não é? Aqui tem a última pedra. Então, aqui são postas assim. Essa pedra tende a cair, mas aqui segura aquela. Está claro? Não? Se você tira a justiça, a misericórdia cai no chão. Você tira a misericórdia, a justiça vai para o velho. Não existe misericórdia sem justiça e não existe justiça sem misericórdia. É o romantismo que nos viciou nesse ponto. Tá certo? Que nós não compreendemos que o Deus justo do Antigo Testamento, ele é aquele que sacrificou o próprio filho para nos salvar.
é extremamente bondoso. Você pega, por exemplo, como ele tratava os judeus na festa do Egito. Os judeus se rebelando. Todo dia se rebelava, todo dia fazia um milagre. Então, de dia, tinha uma coluna de nuvens para apontar o caminho para os judeus no deserto. E de noite, aquela coluna que protegia eles do calor do sol, e indicava o caminho, cobridas com guarda-chuvinha. De noite, ela ficava de fogo para que eles vissem qual era o caminho. Então, um Deus extremamente cuidadoso, ele vai de guarda-chuva durante no deserto. É claro, não? Então, não existe essa oposição de justiça e misericórdia que é apontada aí pelo Marcion e que é apontada também pelos românticos. O Marcion, então, é um herege muito atual. Tá? Bem, então essa oposição entre justiça e misericórdia, entre lei e graça, é um absurdo. A graça, nós só temos pela obediência à lei. Claro? A graça que nos sustenta na lei. A lei nos sustenta na graça. Claro? Assim como a lei do trânsito nos põe no caminho certo, sem abusar da estrada e vamos morrer, a lei nos protege, a lei de Deus nos protege na sua graça. E a graça nos resolve a lei. São todas coisas que se completam. O Antigo Testamento é completado pelo Novo. Para Marcion, não, eles eram opostos. Certo? A justiça é contra a misericórdia. Mentira. Então, o Deus do Antigo Testamento é o Deus cruel. O Deus novo é o Deus bom. Então, Jesus Cristo, dizia ele, sendo bom, ele é filho do Deus bom, filho de Elohim, mas não é filho de Yahvé. Yahvé, ele criou o homem e pôs nele carne, matéria. Se o Deus que fez Adão material é o Deus mau, toda a matéria é má, estaria de nós. Toda a matéria era má. Portanto, Jesus Cristo, filho de Deus bom, não tinha corpo. Não tinha corpo. O corpo dele era aparente. Portanto, ele não nasceu como um homem. Portanto, a Virgem Maria não deu à luz a ninguém. Está claro? Está bem? Portanto, ele não morreu na cruz. Não tinha corpo. Portanto, os judeus não mataram ninguém. Não tinha corpo. Acusar os judeus é fazer uma calúnia. Claro. Está aí ele, amiguinho dos judeus. Está claro ou não? Portanto, não ressuscitou contra a ressurreição. Não há ressurreição da carne. Nós também não vamos ressuscitar. Está claro? Tudo bem? Então, ele começando com uma análise puramente literal da Sagrada Escritura, ele acabou chegando num dualismo de dois deuses opostos, um Deus do bem e um Deus do mal. Está claro? E acaba negando todo o valor à matéria, negando a encarnação de Cristo, contra a encarnação, contra a ressurreição. E por ser judeu, toda a doutrina dele é judaica. Claro que ele foi protegido pelos judeus. Claro? Então, ele começa com uma análise literal da Escritura, mas ele vai cair exatamente nos mesmos erros que a gnose. Está claro? Ele pretensamente fazia uma análise racional da Bíblia. Na verdade, esse racionalismo acabava conduzindo para uma negação da realidade material que fazia ele um autor gnóstico. A gnose já tinha, né? Já existia, esse gnose sempre existiu. Então, ele vai ser um homem importantíssimo. Lutero vai basear quase todas as coisas dele no Marcion. Por isso que o Marcion dizia, se a matéria é má, não precisa fazer obras materiais. Contra as obras, basta a fé. É o Deus do Antigo Testamento que é favorável às obras. Proteger o órfão, a viúva, o peregrino, coisas materiais. Aqui não. Basta a fé. Só a fé basta. Que nem Lutero. Marcion e Lutero são praticamente iguais. Lutero vai dizer tudo isso aqui. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do mal, é um Deus cruel, é um Deus que
só precisa justiça. O Deus do Novo Testamento é o Deus bom, que perdoa, etc. Os padres repetem isso hoje. E os evangélicos também falam essa última frase, eles nem sabem dizer, né? Pois é. Eles falam assim, só a fé basta, só a fé basta. Claro. O Marcion, o Zé leu o Marcion? Leu Marcion. Eles Lutero lia a Cabala também. Toda a gnose se perpetua na história. Agora, veja bem, uma coisa que eu gostaria que você aprendesse, a gnose não é uma coisa que precisa ser ensinada. Se a pessoa não toma a atitude correta diante das coisas, tá certo? Ou ela diviniza as coisas, é panteísta, ou ela acaba negando o valor da matéria. Então ela cai no panteísmo ou na gnose. Então eu devo considerar essa caneta como ela é. Um objeto material que tem algum valor, mas que o valor dele é limitado. Se eu coloco um valor infinito nesse objeto, eu sou panteísta. Se eu nego que o objeto tenha qualquer valor, dentro dele tem um espírito, eu sou gnóstico. Então, o homem, conforme ele se coloca diante do mundo, se ele diviniza o mundo, ele é panteísta. Se ele afirma que o mundo prende Deus, ele é gnóstico. Ou o homem diviniza o corpo, é panteísta. Ou ele diz, meu corpo é cheio de misérias que vale um espírito em mim, eu sou gnóstico. Não tem jeito. Então, panteísmo e gnose são duas formas de autoadoração. Ou nós adoramos o Deus que nos criou, ou adoramos a nós mesmos. Porque essas coisas se repetem. É claro que muitos desses autores um lê o outro. Tá certo? Um lê o outro. Daqui vai nascer uma porção de seitas tremendas. Vou dizer uma para você, por exemplo, os cainitas. Os cainitas, claro, têm relação com isso. Por quê? O Deus do Antigo Testamento é Deus do mal. Tá certo? Quem que ele gostava? E Caim e Abel. Abel. Portanto, se o Deus do Antigo Testamento é mau, quem que era bom? Caim. O Deus do Antigo Testamento preferia Jacó a Esaú. Os cainitas preferiam Esaú a Jacó. Claro não. Preferiam sempre os maus. Cristo e Judas. Então, os santos para eles eram Caim, tá certo? Esaú, tá certo? Judas. Contra Cristo. Contra Jacó. Contra Abel. Tá claro? Está dizendo que interessante? Então, eles continuavam a inversão no Novo Testamento. Também. Continuavam sempre. Toda gnose inverte, no Antigo e Novo Testamento. Então, os ofitas. Os ofitas. Partindo disso também. Se o Deus do Antigo Testamento é mau, aquele que ele amaldiçoou no começo, a serpente é boa. Então eles adoravam a serpente. Ofis em grego quer dizer serpente. Então adoravam a serpente. A serpente é divina. Tá claro não? Porque o Deus do Antigo Testamento amaldiçoou a serpente. Logo a serpente é o Deus bom. Lúcifer é bom. Tá claro? Havia essa seita, ofitas, também chamados naacenos, que na em hebraico quer dizer cobra. Então adoravam a cobra. Adoravam o diabo. Mas literalmente. Como também no Novo Testamento. Agora, eu li domingo passado, foi domingo que eu li aquela apostila? Foi domingo, né? Que lá o pessoal da TFP diz que o bem é a pessoa afundar no crime, afundar no pecado. Tá certo? Isso na TFP, viu, Chico? É, doutrina secreta. O homem bom é aquele que tem o heroísmo de violar a lei. Quem obedece à lei é o homem comum e covarde. O verdadeiro santo é aquele que, desrespeitando a lei, mergulha no crime para se realizar a si mesmo. Tá claro? É um culto ao demônio. Tudo bem? Ótimo. Alguém tem uma pergunta sobre tudo isso? Interessante, não? Depois seria preciso explicar essa questão de como todo mundo, queira ou não queira, ou é católico ou é gnóstico. Não tem jeito. Então não é preciso. O erro dos direitistas é imaginar que para ensinar a gnose tem que ter sempre um judeu escondido. Uma vez eu estava na casa do Monsenhor Silvio e estava com um rapazinho que era judeu. Então estava lá um monsenhor muito simpático, Monsenhor Benigno. Fedeli,
Toma cuidado, atrás de todo líder dietista tem um judeu lá. O rapaz que era judeu. Professor, entendeu? Que interessante. Mas não é verdade que precisa ter sempre o judeu ao lado. Nós temos ao lado o anjo da guarda e temos o diabo. Se nós ouvimos o diabo, nós ficamos gnósticos. E isso é fatal. Isso é fatal. Não tem outro jeito. Ou panteísta. Ou eu adoro Deus ou me adoro. Eu tenho duas formas de me adorar. Adoro o meu corpo, sou panteísta. Adoro o meu espírito, sou gnóstico. Mas o gnóstico também, assim, ele rejeita o corpo, mas ele se adora por Deus. Todo gnóstico, ele detesta o corpo. A por dentro ele se adora, porque uma partilha... Ele se adora ele mesmo, o espírito é nele. Existem duas gnoses que aceitam a matéria, que é a cabala dos judeus e o romantismo. Mas aceitam a matéria porque eles têm uma definição de matéria curiosa. Para eles a matéria é espírito cristalizado. E o espírito é matéria volatilizada. Os judeus têm que aceitar a matéria, porque o Antigo Testamento todo fala que é preciso casar, preciso ter filhos. Então, para entrar em gnose, tem que admitir o casamento, portanto, a matéria. Então, eles tinham esse conceito de matéria. A matéria é o espiritual concretizado. O espírito é o material volatilizado, que é o conceito da alquimia, que entra na cabala e entra no romantismo. Todo romantismo tem esse conceito duplo. Matéria e espírito. Espírito é matéria. Que faz a magia é poder isso? Não, magia não. Magia é sempre gnóstica. Porque a magia admite um espírito. O panteísmo não admite espírito. Então o panteísmo é tudo matéria. Portanto, se eu mexo isso aqui, tem que ser um movimento material. Eu tenho que aplicar uma força material. A matéria é o quê? Matéria é espírito concretizado. E o espírito seria matéria volatilizada. Você já viu aquela, uma cafezinha, como chama aquela? Naftalina. Naftalina é uma bolinha que punham para matar barata. Você lembra? Na sua casa de piano, então. Na minha casa, na gaveta da cômoda. Então, minha mãe punha naftalina por todo lado. Umas bolinhas interessantes para jogar, eu tentava jogar, preciso pegar. Mas a naftalina, ela se evapora, né? Ela, como chama isso? Sublimação, né? Ela se sublima, passa do sólido para o gasoso, diretamente. Então, o espírito é matéria sublimada. A matéria é espírito concretizado. São a mesma coisa. Então, toda a alquimia defende isso. E há muitas coisas da física moderna defendem isso. Isso está na cabala? Está na cabala e na alquimia. E vai estar, então, no romantismo também. Todo romantismo diz a mesma coisa. Então, o romântico chama, detesta a mulher, porque ela vai produzir filhos, matéria. Tá claro? Então, a mulher romântica é o inferno, é o pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele chamava a mulher de Jesus Cristo, porque a união com ela era a primeira eliminação da individuação. O mal da gnose, o Deus tinha prendido as coisas, separado as partículas divinas, lembra? Então, no casamento, na união sexual, pela primeira vez se juntam dois. Então, é o começo da divinização. Por isso a mulher é chamada de demônio e de Jesus Cristo. Espírito e matéria. Está claro? Tudo bem? Professor, então o marxismo é panteísta. O marxismo é panteísta. Não quer dizer que ele não possa ser transformado em gnose. Todo panteísmo dá para transformar em gnose. O panteísmo é um degrau para a gnose. Certo? Aí fica mais complicado. Tudo bem? Você sabe que tem uns meninos lá me organizando meus papéis, né? Então eles começaram a organizar. O primeiro livro que eu organizava, que estava lá, foi o livro da gnose, que tem umas 500 páginas, já estão xerocando e passando para o computador. Mas não queria publicar. Hoje o Guilherme está fazendo isso, já fizeram quase todo o livro. Não, já fizeram todo o livro. E agora só precisa corrigir. O Guilherme pegou lá um site
de gnose na Califórnia. Então tem tudo a gnose, tudo explicadinho. Eu estava com medo de publicar o meu livro porque eu não queria explicar a gnose para outros, né? Tem tudo explicado lá. Evidentemente não está explicado com tanta didática quanto eu dou. Certo? Então, ainda tem que pensar bem se publica ou não. Porque eu explico tão claramente que muita gente pode aproveitar e ficar agnóstico. Senhor, Pois não. já que o senhor está terminando, não, é só perguntar. Eu estava lendo um livro, que até uma pessoa, o senhor já até mandou uma pergunta, que fala do Illuminati, né, dos Illuminati. Então, fala que foi em 29, na crise, eles estavam lá presentes também, né? E agora essa semana é que aconteceu esse negócio daí, né? Claro. Está cheio de japonês nas bolsas. Certo? O que quer dizer iluminados? Iluminados que recebe a luz. Quantas luzes existem? Não. Tem a luz física, é claro, que essa aqui, por exemplo, a do Sol. E Deus diz, está na Escritura, Deus é luz. E está dito, Santiago diz, Deus é o Pai das luzes. Então, Deus é luz. Por isso nós dizemos no credo que Cristo é luz de luz. Luz de luz. Então, Deus é luz. Mas Deus não é luz como isso aqui. Eu não entendo de geografia, mas parece que a luz ou é uma energia ou são pequenos corpúsculos, fótons, que são emitidos, não é isso? De qualquer maneira, a luz tem um elemento físico, certo? A luz de Deus não é física. Você compreende a distinção? Está clara a distinção? Você está balançando a cabeça, quer dizer que sim ou não? Certo? Se está claro, fez uma luz na sua cabeça. A luz não é da light. Quando nós compreendemos uma verdade, aquele problema fica claro para nós. Ficou claro, acendeu uma luz. Certo? Então nós temos uma luz da inteligência, que é a verdade. E tem a luz da light, certo? Que não é a verdade, é simplesmente uma coisa material. A luz do sol é material. Por isso, no primeiro dia, Deus fez e o sol. No quarto dia. Se Deus fez o sol no quarto dia, de onde vinha a luz do primeiro? Da light? Então tem duas luzes. Uma luz do sol no quarto dia e a luz do primeiro dia. Claro, que é outra coisa. Tudo bem? A luz e luz. Tem que ver? Muito bem. Outra perguntinha? Tudo bem? Então não tem mais nada, estamos listos. Ótimo. Professor, a Cabala e o romantismo, eles aceitam a matéria, né? Como... Sim. Então, essa coisa de sublimar a matéria para se tornar espírito, por exemplo, seria através do... O homem teria que se apodrecer para... Também? Por isso que na alquimia tem a fase da necrose. Eu não me lembro como chama lá. Putrefácio. O material tem que apodrecer. Eu não sei se eu lembro que o Guilherme, ele contou que quando ele entrou na faculdade, tinha um judeu lá que estava daqueles mais ortodoxos, todo com a trancinha, sabe, jovenzinho, né? E aí ele foi conversar com ele, perguntou assim, olha, por que vocês não aceitam Cristo como Messias? Aí ele deu uma rezadinha, falou assim, porque ele não instituiu o reino de Cristo na terra, o reino de Deus na terra. Aí o Guilherme, mas o que é o reino de Deus na terra? É quando o espírito sublima da matéria. Aí ele perguntou, mas como é que isso acontece? Só tem dois caminhos, ou o pecado total, ou a virtude total. Está vendo só? Está vendo só? Santidade do pecado. Esse judeu cabalista. Muito interessante. Como ele falou, claro, né? Falou claro, que mataram Cristo porque não quis fazer o reino na terra. A terra é o céu é a terra. Então a dialética é gnóstica, é cabalista mesmo. Tá certo?